Olá pessoal, vamos para nosso terceiro vídeo de nossa aula sobre o processo administrativo fiscal. Estávamos falando no vídeo anterior a respeito do dever de investigação da autoridade administrativa fiscal. Falamos de que se constitui esse dever e que esse dever resulta de determinados princípios que dizem respeito mais diretamente à questão do procedimento. Fizemos a diferença entre o processo administrativo e o procedimento administrativo, tendo em vista que alguns princípios não são comuns aos dois institutos processuais. O processo administrativo, ele goza da plenitude do princípio do devido processo legal, que dele irradiam uma diversidade de outros princípios. O procedimento administrativo é limitado a determinados princípios, mas também dele não pode resultar efeitos nenhum que não seja, como já afirmei, a questão relativa à possibilidade de abertura agora de um processo administrativo ou de um processo judicial. Pois bem, esse dever de investigação, ele pode resultar do que consta da Constituição Federal em seu artigo 145, parágrafo 1º, e dos artigos 142 e 194 a 200 do Código Tributário. Agora, esse dever de investigação passa por determinadas limitações do âmbito constitucional. Não é uma coisa que deve ser feita de forma a mais ampla e discriminatória possível, para não se constituir, às vezes, em abusos. Então nós temos aí limitações como a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, previsto no inciso 10 do artigo 5º da Constituição, a inviolabilidade da residência, inciso 11, inviolabilidade do sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas, dos dados e das comunicações telefônicas, salvo quando autorizadas por ordem judicial em investigação criminal ou processo penal, conforme o inciso 12, todos do artigo 5º da Constituição. Então vocês podem verificar perfeitamente que o dever de investigação é um grande princípio e uma grande responsabilidade que tem o administrador. Agora, por outro lado, precisa ter os mais expressivos e devidos cuidados para não extrapolar esse poder-dever, vamos chamar assim. Pois bem, desse dever de investigação, como eu falei, se irradiam outros princípios com relação ao procedimento administrativo. E aí, um deles é o princípio da inquisitoriedade, que decorre da relativa liberdade que tem a administração em sua tarefa de fiscalização e apuração dos eventos de interesse tributário, porém limitada a determinados princípios e a determinados direitos e garantias do cidadão. Muito bem. Essa inquisição, na realidade, é porque, como é um processo, um procedimento que visa só a investigar a apuração de um fato e o seu possível autor, então determinadas providências e cautelas pela administração são tomadas, até a questão do sigilo em determinadas situações, porém sem esquecer de que aquele que vier a ser apontado ou indiciado ou indicado como possível autor de determinado fato que leva a uma questão da responsabilidade tributária,
ele goza de determinados direitos que estão calcados em princípios, como o princípio da cientificação, de um determinado formalismo e da acessibilidade aos fatos e documentos daquilo que já foi apurado. Então, a cientificação é a obrigatoriedade que tem o poder público, o administrador, de informar, cientificar o cidadão, o particular, o contribuinte, da tomada de providência com relação a uma investigação. Essa investigação não pode ser nem aleatória, nem não ser calcada num determinado formalismo que propicie o mais possível de grau de certeza dos atos praticados. Perícias, inspeções, juntada de documentos, ouvida de depoimentos, a fim de que se possa apurar exatamente aquilo que se possa registrar, aliás, e consignar documentalmente aquilo que vai se apurando ou que se apurou. E o contribuinte tem o direito, através do princípio da acessibilidade, de ter não só a informação, mas acesso a esse procedimento e tomar conhecimento dos fatos que ali estão sendo apurados e daquilo que já foi apurado, ele ter total acesso a esses dados, a essas informações. Tudo isso está garantido pela Lei 9784 de 99 e, logicamente, pela própria Constituição Federal. A Constituição Federal em primeiro plano. Não é à toa que o novo Código de Processo Civil veio exatamente atender os seus ditames dentro de uma ordem constitucional de um Estado democrático de direito. No Estado democrático de direito, o administrador está mais do que ninguém vinculado não só à lei, mas acima de tudo aos princípios e aos ditames constitucionais. Esse dado é muito relevante. Para haver a investigação também, para não ser, como eu falei, não ser aleatória, ela se baseia no chamado princípio da fundamentação também. Essa fundamentação é a justificativa, é a mostrar o arrazoado para poder ser instaurada essa investigação. Então, o princípio da acessibilidade, formalismo moderado, celeridade, também é outro princípio que deve ser norteador da investigação, tendo em vista que, como se trata de uma fase em que não há maior possibilidade do investigado, e no caso o contribuinte, apresentar meios de defesa, então que essa investigação ocorra o mais rápido possível, porque ao final, se for o caso de vir a necessitar da instauração de um processo administrativo fiscal, possa o contribuinte agora usar do seu direito e garantias constitucionais para a sua defesa, para a sua apresentação de provas e meios de poder responder àquilo que foi objeto da investigação. Na fase de investigação, ele tem o direito de ser ouvido, apresentar, logicamente, por ocasião dessa ouvida, algum elemento que já disponha para mostrar se é verdade ou é real aquilo que se está buscando de informação. Muito bem,
Também é preciso como eu falei, que haja a fundamentação. Mas é interessante que nessa fase também investigatória haja total gratuidade com relação à necessidade de qualquer um dos investigados que tenha de utilizar meios, documentos e provas perante o poder público. Nessa fase ele não pode ser onerado com relação à possibilidade de determinados acessos, porque numa fase de investigação eu não sei nem se vai haver um processo contra mim, então como é que eu posso já sofrer ônus e consequências de informações, dados e elementos já arcando com custos para isso? Não é cabível, por isso que a gratuidade é uma forma que se tem de amenizar essa possibilidade. Muito bem. Aí nós vislumbramos nesses últimos princípios que são mais adequados e mais dirigidos à questão do procedimento. Agora nós vamos trabalhar outros princípios que esses dizem mais de perto sobre o processo como forma específica, seja ele o processo administrativo em geral, seja ele o processo administrativo fiscal e, logicamente, aplicáveis a toda outra espécie de processo, inclusive os judiciais. E aí nós iniciamos pelo chamado princípio do devido processo legal. Este princípio, muito caro ao administrado, muito caro à sociedade, muito caro ao cidadão e às garantias dos direitos, ele é a base, vamos chamar assim, ele é o sustentáculo para que possam irradiar uma série de outros princípios, como o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, do acesso ao processo, do direito à produção de provas, da informação, de estar presente aos atos praticados e assim por diante, que são outros princípios que nós vamos trabalhar, mas a base de todos esses outros princípios que se fala bastante em matéria de processo é o chamado devido processo legal. Esse princípio que está esculpido no artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal, ele é um princípio muito caro ao processo. É um princípio que assegura a garantia do cidadão de que não vai haver abuso com relação à instauração de algum processo contra ele, cidadão e contribuinte. No caso aqui, estamos trabalhando com matéria tributária. Pois bem, o devido processo legal, ele faz irradiar uma série de outros princípios, como eu já falei. Esses outros princípios são caros também ao cidadão, ao Estado, para que não haja excessos, abusos e desvirtuamento, não só do ato em si, mas, acima de tudo, de um processo que venha a ser instaurado e que, ao final, venha a resultar em alguma reparação ou sanção por parte de quem é processado. Muito bem. O princípio do contraditório é um princípio que se irradia, que faz surgir, que nasce
do chamado princípio do devido processo legal. Devido processo legal é que o processo tem que ser iniciado, desenvolvido e concluído em total e absoluta consonância com a ordem jurídica vigente. Hoje, nos dias atuais, isso é muito questionado e muitos alunos me fazem vários questionamentos a respeito da finalidade do processo. Será que o processo tem hoje alcançado ou se presta à sua real finalidade, que é, acima de tudo, dar uma garantia ao cidadão do conhecimento, dos seus direitos e das possibilidades que ele tem de demonstrar aquilo que o poder público busca, que é a verdade real. E aí fica sempre o questionamento, que nós todos acredito que devemos confiar que o processo deve se prestar a isso realmente. Mas alguns alunos, nesse questionamento, mesmo com algumas explicações que eu possa vir a dar, sempre se revelam em conclusões que dizem que o processo não passa de um mero instrumento de poder. E como é um instrumento de poder, ele pode desandar para os abusos, porque o exercício do poder, muitas das vezes, ele é desvirtuado e pode ser excedido, e em sendo excedido, logicamente se constituir em possíveis abusos. Infelizmente, isso é possível. Infelizmente, isso está se dando com certa frequência, como se noticia aí diariamente, e logicamente isso não é bom nem para o Estado, nem para o cidadão. Para o Estado, porque há uma perda da credibilidade, e para o cidadão, porque há uma instabilidade e uma falta de segurança nas garantias que são previstas na Constituição. Pois bem, esse princípio do contraditório que se irradia do princípio do devido processo legal, ele está bem posto no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, quando garante ao cidadão o devido processo legal, com contraditório, ampla defesa, etc, etc, etc. Então, isso significa que não pode haver um processo sem que seja assegurado, garantido, resguardado ao cidadão a possibilidade de contraditar o que afirma, imputa o administrador, e no caso do administrador que está ou presidindo a instrução ou já na condição de fase de julgamento venha a realizar esse julgamento. Então, esse princípio do contraditório, ele se presta exatamente a levar o administrado a ter o máximo possível de certeza de que vai poder contraditar e vai poder responder e demonstrar no seu contraditório o máximo possível
de razão que possa lhe assistir. Ao lado do princípio do contraditório, e apenas como forma de desdobramento do contraditório, é que o constituinte e toda doutrina trabalha a questão do chamado princípio da ampla defesa. É exatamente esse princípio da ampla defesa que leva ao contraditório também e leva, acima de tudo, de que você tem o direito de apresentar uma defesa formal e material, conforme está bem delimitado no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Isso vale para o processo administrativo, para o processo judicial. Pois bem, a ampla defesa leva a se desdobrar em outro princípio, como o princípio, por exemplo, da ampla instrução probatória. Aí é o direito que tem o contribuinte, no caso, o cidadão, de requerer, postular e realizar todos os meios de provas possíveis a fim de que venha a ser demonstrado ou a desconstituição do direito do administrado e a configuração do direito do direito do administrador à desconstituição e do administrado à constituição do seu direito e de suas razões. Então, a instrução probatória, com a utilização de todos os meios possíveis, é essencial ao atendimento do chamado princípio do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal. E essa instrução probatória, ela implica na possibilidade de realizar todo e qualquer meio de prova, desde que não sejam meios ilícitos, meios vedados e proibidos por lei. Então, todos os meios possíveis e imagináveis. Primeiro, dentre aqueles que estão expostos na própria ordem jurídica, como a testemunha, o documento, a perícia, a inspeção, as declarações de informações de órgãos e entidades. Quer dizer, são meios probatórios que podem ser utilizados para esclarecimento e tornar veraz aquilo que se busca, que é a história da verdade real. Pois bem, também pode-se valer o administrado de fotografias, de gravações, que às vezes não são provas que estão inscritas na ordem jurídica, mas se elas foram obtidas de forma legal, sem contrariar a ordem jurídica, podem também servir de base probatória no processo administrativo fiscal. Outro princípio muito caro ao processo como um todo e ao processo administrativo em especial é o princípio do duplo grau de jurisdição. Esse princípio é previsto também no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, garante que o julgamento não vai ocorrer somente por uma instância administrativa, no caso aqui para um processo administrativo fiscal. No processo administrativo fiscal nós temos a garantia legal, vamos ver isso mais lá na frente, de 3 instâncias. A primeira instância, a segunda instância e uma possível terceira instância. O próprio decreto 70.235, ele assegura essa multiplicidade, vamos chamar assim, de grau de jurisdição, a fim de que o processo seja analisado da forma mais percussiente possível, não é?
nós aí temos a garantia de que o processo é analisado por mais de um órgão, por diferentes julgadores, por órgãos colegiados. Isso tudo é muito importante, muito relevante para a garantia de um direito do cidadão. Pois bem, ao lado do duplo grau de jurisdição, também o princípio da competência, que é ser o processo administrativo julgado pelo órgão ou entidade competente para esse processo. Não é qualquer um, mesmo dentro da própria estrutura daquela administração fazendária, por exemplo, poder julgar o processo. Tem que ser através daqueles órgãos previstos em lei que têm a competência para julgar esse processo. Então, é importante e relevante que estes princípios sejam atendidos. A competência, as garantias do juízo, é importante que, como eu falei já, no âmbito administrativo, isso não é tão claro e tão rico em detalhes quanto é em matéria de processos judiciais, mas precisa-se buscar subsídios nesses processos judiciais para se aplicar a um processo administrativo. A competência tem tudo a ver com a questão da independência também do julgador e, no caso, da autoridade administrativa. Esses são alguns dos elementos principiológicos que nós poderíamos apresentar em um primeiro momento, sem prejuízo de que nós iremos, no desenrolar do tema, trabalhando outros princípios caros ao processo, principalmente em determinadas situações e peculiaridades que a gente vai vendo no próprio texto da lei que cuida do processo administrativo fiscal. Então, são essas considerações, num primeiro momento, que a gente faz com relação à estrutura do processo administrativo, no que diz respeito aos diplomas legais, à ordem jurídica vigente sobre esse tema específico e a base principiológica desse processo bem especial, que é o processo administrativo fiscal. Doravante, nós iremos trabalhar outros temas relacionados ao processo administrativo, agora já trazendo mais dados e elementos a respeito da forma de como é trabalhado esse processo na ordem jurídica brasileira.